Esta semana, no Saúde em Foco, um olhar sobre as doenças reumáticas, um grupo de condições que podem causar muita dor. Os especialistas alertam sobre o aumento das doenças reumáticas em África. E o Malawi registra um aumento no número de casos de cólera. Este é o Saúde em Foco. Olá, bem-vindo ao Saúde em Foco comigo, Bárbara Ferreira Santos. Elas são um desafio generalizado para a saúde, afetam silenciosamente milhões de pessoas em todo o mundo e podem causar muita dor. As doenças reumáticas são doenças autoimunes ou inflamatórias que fazem com que o sistema imunológico ataque articulações, músculos, ossos e órgãos. De acordo com o Instituto Nacional de Artrite e Doenças Musculoesqueléticas e de Pele dos Estados Unidos, existem mais de 100 doenças reumáticas. Muitas vezes agrupadas sob o termo artrite, elas incluem condições como artrite reumatoide, lúpus, gota e osteoartrite ou artrose, a forma mais comum da artrite. A Organização Mundial da Saúde afirma que em 2019, 18 milhões de pessoas em todo o mundo viviam com artrite reumatoide. A OMS afirma que cerca de 70% das pessoas que vivem com artrite reumatoide são mulheres e 55% têm mais de 55 anos. Essas doenças, muitas vezes invisíveis, mas debilitantes, afetam pessoas de todas as idades, desde crianças até idosos. As doenças reumatológicas eram anteriormente consideradas raras em África, mas isso está a mudar à medida que o número de casos está a aumentar. Os especialistas em saúde atribuem a tendência à mudança dos estilos de vida no continente. Vamos conhecer histórias de pessoas que sofrem com essas doenças em Nairobi, no Quênia. Na zona de Mwihoko, um subúrbio nos arredores de Nairobi, Nancy Irungu voltou a fazer as suas tarefas domésticas. O Rungu diz que não realiza essas tarefas há cerca de 5 meses, depois de ter adoecido com artrite reumatoide e gota, que lhe dificultaram os movimentos. O marido e a mãe também foram afetados pela doença. Após meses de tratamento, Irungu, mãe de 5 filhos e também sacerdotisa, está feliz por poder voltar às suas tarefas. Eu podia ir à igreja, podia fazer as leituras, podia até pregar, mas não podia fazer coisas como lavar roupa, ir ao jardim, nada disso. O médico que tratou Irungu e os seus parentes é o professor Omondi Oyo, reumatologista no Hospital Nacional Kenyatta e professor na Universidade de Nairobi. Oyo atribuiu o aumento dos casos de doenças reumáticas em África às mudanças de estilo de vida que estão a ocorrer em todo o continente e no mundo. Generally, the whole world, people are less active. De um modo geral, em todo o mundo, as pessoas são menos ativas, cada vez menos pessoas fazem exercício. Há mais obesidade, há uma mudança na dieta, as pessoas estão a comer mais proteínas animais, somos conservados com frutose e, por isso, há um aumento do ácido úrico em todo o mundo. As doenças reumáticas têm sido prevalentes nas pessoas mais velhas e geralmente raras em África. Os especialistas dizem que essa tendência está a mudar, uma vez que os casos não só estão a aumentar, como também a afetar os jovens, o que constitui um desafio para a saúde. Gout is associated with A gota está associada à hipertensão, bem como ao colesterol elevado e à diabetes, por isso tendem a juntar-se especialmente em pessoas obesas. O problema com esta combinação é que podem danificar os rins, os vasos sanguíneos do coração e predispor a um ataque cardíaco e a um AVC. O tratamento das doenças reumáticas pode ser dispendioso, mas segundo Oyo, na maioria dos casos, evitá-las é tão fácil como fazer 2 simples mudanças no estilo de vida. People should be more physically active. As pessoas devem ser mais ativas fisicamente, o que ajudará a reduzir a prevalência da hipertensão, a prevalência da gota e a prevalência da diabetes. São coisas que funcionam em conjunto e que também ajudam a reduzir o colesterol no sangue. O segundo é a alimentação. As pessoas devem prestar mais atenção à alimentação. Os quenianos são conhecidos pelo seu gosto por carne assada, popularmente conhecida como nyama choma em Swahili,
E à medida que as festividades do Natal se aproximam, os especialistas em saúde dizem que um pouco de moderação agora pode ajudar muito a evitar problemas de saúde a longo prazo. Para saber mais sobre as doenças reumáticas e como elas podem ser prevenidas, conversamos com o Dr. Teófilo Zwangata, especialista em medicina interna da Precise Healthcare, na Tanzânia. The three common ones include osteoarthritis. Os três mais comuns incluem a osteoartrite, aquela que está relacionada à SIDA, e depois tem a artrite reumatoide, que é hereditária e é mais comum em mulheres. E a gota, que é mais comum em pessoas que têm dificuldades alimentares. Os sintomas comuns têm a ver com a própria articulação, dor, rigidez ou vermelhidão. Às vezes, há inchaço nas articulações. Sometimes there is swelling of the joint. So the mainstay of treatment. A base do tratamento para doenças reumáticas reumatoides são o que chamamos de anti-inflamatórios, como o ibuprofeno e diclofenac. Esses são os comuns. No entanto, existem outros tipos de medicamentos que visam reduzir a inflamação nas articulações. Aquela vermelhidão, aquela dor e realmente o inchaço progride. That redness, that pain and that swelling. Pode ser necessário mais tratamentos que incluiriam coisas como a fisioterapia, ajuda para caminhar, muletas e coisas assim. E, eventualmente, se a articulação estiver muito destruída, pode ser necessária uma substituição. Would call the crutches and such things. And eventually, if the joint is very destroyed, it may need a joint replacement. We have this other. Temos outras doenças reumáticas que também requerem tratamento sistêmico ou tratamento direcionado a outros órgãos, como os rins ou o coração, porque podem afetar outros órgãos. Alguns dos hábitos de vida, como, digamos, beber muito álcool, fazem com que os níveis de ácido úrico aumentem no corpo. To increase in the body and deposit the uric acid. Eles injetam ácido úrico nas articulações. A obesidade piora tudo porque quando alguém adiciona mais peso e já tem problemas nos joelhos, na articulação do tornozelo ou no quadril, não consegue suportar o peso adequadamente. E seguir certas dietas que incluem carnes vermelhas, muitos frutos do mar, também desencadeia esse tipo de ataques de gota. Gout. Also, é uma doença autoimune, é hereditária. Se tiver um familiar imediato com artrite reumatoide, existe a possibilidade de ter artrite reumatoide. O bom é que pode testar antes que as articulações comecem a ser destruídas. A minha mensagem final sobre questões de artrite é: visite o seu médico e obtenha orientação adequada. Não vá à farmácia comprar medicamentos de venda livre só porque está com dor. Provavelmente a sua articulação pode estar a ser destruída e precisa de mais tratamento com um reumatologista ou médico. Além disso, aqueles que já foram diagnosticados com artrite precisam de orientação adequada de um nutricionista e médico para saber a melhor forma de lidar com a doença. O Malawi está a enfrentar um aumento nos casos de cólera. Isto apenas 2 meses depois de o governo ter levantado uma declaração de emergência de saúde pública que estava em vigor desde o início de 2022. Chimwemi Padatha conta essa história de Lilongwe, no Malawi. Dois meses depois do Ministério da Saúde do Malawi ter declarado que a cólera deixou de ser uma emergência de saúde pública nacional, o país está a assistir a um aumento do número de casos de cólera. O ativista dos direitos da saúde, George Job, afirma que a atitude mais relaxada em relação às medidas de prevenção da cólera está na origem do aumento. Depois dos casos terem diminuído e sem mortes e de o Ministério da Saúde comunicar que a cólera já não constitui uma ameaça para a saúde pública, vimos as pessoas relaxarem e esqueceram-se de alguns aspectos, como a lavagem das mãos com sabão, pelo que esse relaxamento é de facto verdadeiro. O acesso à água potável entre os malauianos nas zonas rurais continua a ser um desafio e, de acordo com o governo, a maioria das pessoas nas zonas remotas
Depende dos poços ou furos para obter água. O Governo está agora a exigir que todos os poços e furos cumpram os regulamentos governamentais relativamente à água potável, isto até ao final do mês. Mazoshi Kansambara, da Autoridade Nacional de Recursos Hídricos do Malawi, diz que estas fontes de água estão frequentemente contaminadas. Dos 44 furos que amostramos, 33 dos mesmos, o que representa 75% dos furos, tinham água biologicamente contaminada. O novo regulamento é frustrante para pessoas como Glória Chiota, da aldeia de Chipumbulo, em Lilongwe, que diz que é dispendioso e não lhes dá tempo suficiente para cumprir. Dependemos desta água subterrânea, o que não é realista, uma vez que a maioria das casas não pode pagar as assinaturas anuais dos furos, pelo que pedimos ao governo que retire o ultimato. O Ministério da Saúde do Malawi está a planear uma nova campanha de prevenção da cólera em outubro para conter a propagação da doença, que é mais frequente na estação das chuvas, que vai de novembro a abril. Vamos lançar em breve uma campanha de prevenção da cólera em Tipewe, com o objetivo de evitar uma situação semelhante. Para além disso, queremos melhorar o jogo. Estamos agora no terreno a sensibilizar as pessoas para a importância de manter elevados níveis de higiene e saneamento, e estamos também a distribuir cloro. Desde março de 2022, a cólera já matou mais de 1.700 pessoas no Malawi. A nação de Eswatini, na África Austral, tem 8 espécies de cobras altamente venenosas e uma população maioritariamente rural de 1.200.000 pessoas. E quando estes répteis picam pessoas, pode ser mortal, especialmente quando o antiveneno é escasso. É uma ligação que nenhum pai deseja receber. Nkosi Tsabedze estava no trabalho quando recebeu a notícia de que o seu filho, Sebolenskosi, de 14 anos, tinha sido picado por uma cobra. Cheguei lá e encontrei-o em péssimo estado. Na altura não tínhamos a ideia de que ele poderia ter sido mordido por uma mamba negra. No caminho a estrada estava péssima. Eu podia ver a própria vida do meu filho esvaiando-se e não pude evitar isso. Seu filho foi salvo graças à disponibilidade de antídoto para a mordida. Mas se não fosse a Comissão Luke, uma clínica religiosa de cuidados de saúde, as coisas poderiam ter sido diferentes. Cada frasco custa até $120, um preço que Tsabedze nunca poderia pagar. Eswatini vê cerca de 200 a 400 picadas de cobra venenosas por ano, de acordo com a Fundação Antiveneno do Eswatini. Existem 8 espécies de cobras venenosas potencialmente mortais neste pequeno país. Espécies como a víbora, a cobra cuspideira de Moçambique e a tão temida mamba negra são responsáveis pela maioria dos casos graves de picadas de cobra. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o antiveneno é o tratamento para picadas de cobra. Mas há uma escassez mundial porque é caro e difícil de produzir. E é aí que entra a Comissão Luke, diz Echo van der Wal, cofundadora do grupo que leva cuidados de saúde gratuitos à população rural do Eswatini. No ano passado internámos mais de 250 pacientes com picadas de cobra e não tivemos nenhuma morte ou perda de membro, por isso estamos gratos. A Fundação Antiveneno do Eswatini recebe até 400 ligações durante a temporada de picadas de cobra, os meses quentes de agosto e setembro. As vítimas são transportadas, admitidas para observação e tratadas com antídoto, se necessário, afirma a fundadora Thea Lishka-Cohen. Há uma escassez significativa. Já faz cerca de 3 anos que lutamos para salvar vidas com apenas 100 frascos de antiveneno por temporada. Zaquel Lope é voluntário na Fundação Antiveneno do Eswatini. Os Swazis não conhecem bem as cobras, matam-nas. Eles ainda mantêm crenças tradicionais sobre cobras, sobre terem que beber uma mistura após serem mordidos, o que também contribui para o aumento do número de mortos. Autoridades do governo em Eswatini dizem que pelo menos 6 pessoas morreram devido a picadas de cobra este ano e 80 a 100 mil morrem em todo o mundo a cada ano, segundo a Organização Mundial da Saúde. Especialistas em saúde dizem que vidas continuarão a ser perdidas se os governos não resolverem a escassez de antivenenos. E assim foi o Saúde em Foco, com destaque às doenças reumáticas. Na apresentação, Bárbara Ferreira Santos, Mariano Bartolomeu na produção. Na próxima semana, cá voltaremos. Até lá!